Vamos ter a apresentação dos jovens da Manabucai. Por favor, jovens, podem subir ao palco. Bom dia a todos, muito obrigada. Pode ir. Isso. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Esse evento é um evento muito especial para toda a Manabucai. Hoje, ainda bem, por muito amor de Deus, os jovens cada vez mais estão crescendo e, em decorrência ao trabalho do professor Oswaldo conosco aqui no Brasil, esse amor vem se espalhando por todos e é do sul do país até o norte. E, consequentemente, vai transbordar para todo o universo. E cada jovem aqui tem uma missão muito importante. O mestre conta com todos os jovens de toda a humanidade. Todos os jovens aqui em cima e os que estão lá debaixo no palco também. Para isso, então, tem uma mensagem, uma oração que o mestre fez especialmente para os jovens. E nós todos vamos juntos fazer essa oração. Todos em posição de oração, por favor. Oração para impulsionar o movimento de iluminação da humanidade. Deus declara: jovens de todo o mundo, dai as mãos sobre a sagrada bandeira do movimento de iluminação da humanidade. A sagrada bandeira do movimento de iluminação da humanidade avança agora à nossa frente, brilhando resplandecentemente. Vemos uma pomba dourada descer do céu e pousar sobre a sagrada bandeira. Ela é o símbolo divino da paz. Ó Deus, avançamos seguindo vossos passos. Ó Deus, iluminai o nosso caminho, aumentando cada vez mais o vosso brilho. Arigatou gozaimasu. Convido agora o jovem Ueda para se juntar a nós, para cantar juntos o hino da Associação dos Jovens em japonês. Todos podem acompanhar o hino que vai passar junto ao telão. Por favor, todos de pé para juntos entoarmos o hino da Associação dos Jovens em japonês. Saki hae mukete
Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigado. 本日の第1項は上田祐樹先生にしてお願いします。通訳は森西門さん。 Para proferir a primeira palestra desta convenção, convidamos o professor Yuki Ueda, tendo como intérprete o senhor Carlos Murinishi. Muito obrigado. Bom dia! おはようございます。 Muito obrigado. ありがとうございます。 Meu nome é Yuki Ueda. 私 Obrigado. の名前は上田祐樹と申します。 Estou muito feliz de estar no Brasil. ブラジルに来ていることを本当に嬉しく思っています。私は、現在谷口正治先生で大学生の育成対策部長を務めております。 Eu trabalho no Manabucai e hoje sou responsável para trabalhar nas atividades estudantis, desde o universitário até os adolescentes. 大学を卒業して、こちらに奉職してから今現在4年目になります。 Eu me formei na universidade e agora estou totalizando 4 anos de trabalho lá no Manabucai. 今日は、大学生の活動だけでなくてまずは私の、体験談谷口正治先生の教えに触れた経験からお話ししたいと思います。 E hoje eu gostaria não só de mostrar a atividade como está sendo desenvolvida no Japão, mas também gostaria de relatar a minha vida aqui para os senhores. 私が初めて谷口正治先生の見教えに触れたのは大学2年生の時、私が20歳の時です。 Primeira vez que eu vi sobre esse ensinamento foi quando eu estava no segundo ano da faculdade e quando eu tinha 20 anos. 私は大学に入ってから、大学の課外活動、外部の、サークル活動で日本の正しい歴史、天皇陛下や古事記や天照大神について学ぶ機会を得ました。 Então, na faculdade, além das matérias obrigatórias, existem atividades extracurriculares, onde tinha um grupo de estudo de história do Japão, do imperador, do Kojiki, da deusa Amaterasu, e fui participar desse círculo. それまでは全く、日本の歴史を知らずに来ていましたので、そのことを知って日本に初めて誇りを持つことができました。 Até então, eu vivi sem saber direitinho, a fundo, a história do Japão, e com entrada nesse círculo, eu consegui entender um pouco mais do Japão, e aí eu consegui ter orgulho pelo meu país, Japão. そしてその活動の中で谷口正治先生の見教えと出会いました。 E dentro dessa atividade de círculo é que eu me deparei com o ensinamento do mestre Masaru Taniguchi. 日本では、カルト宗教の影響で宗教ということ自体が、嫌われている、敬遠されている現状があります。 A situação atual é que o pessoal não gosta desse fato de cultuar alguma religião, alguma entidade. Então, muitas pessoas no Japão não querem muito saber da parte religiosa. なので最初は、谷口正治先生の教えに触れたときはなんだこれと。 Aí, quando falou da história do mestre Masaru Taniguchi, ele falou, mas que isso, né? Religião aqui? 私は学びたくないと言って
実は1年間ずっと学ばずにいました。 E aí ele não gostou da ideia porque não conhecia, mas também não aceitou e ficou fora do círculo durante 1 ano. しかし、私が大学3年生の時にそのサークル活動の部長を務めることになりました。 Mas no 3º ano, no finalzinho, me puseram como o líder desse círculo. そのサークルは50年も続いていて、また、多くの、偉大な方、日本を守っているような本当に大きな偉大な方たちが出ているサークルなので、私は大きな重圧を感じました。 Esse círculo, a partir de, já estava funcionando há 50 anos. E desse grupo tem saído pessoas ilustres do país do Japão. Então, o fato de estar como chefe desse círculo aí, eu senti um grande peso só pelo fato de ser indicado nessa posição. その時サークル員は約100人いて、どんどん、私の力では、このサークルをまとめられないという自信をなくしていって、もうこのサークルから逃げたい、消えたいと思えるようになりました。 Então, participavam nesse círculo de estudo cerca de 100 pessoas e como ele é com pensamento de sabedoria humana, ele começou a achar que acho que não vou dar conta de tudo isso, puxa, está ficando pesado para mim. E um dia ele queria sumir, desaparecer daquele lugar. その時の私はもう心が、病んで、きてしまって、 Estava sofrendo mentalmente, né? 私が、会議の中での私の会議の中での発言の時にある後輩を、そのせいで過呼吸にさせてしまって、でそうなったら私自身もなってしまった。 Então, tinha uma pessoa no grupo que veio depois dele para o grupo, aí começou a sentir falta de ar lá no momento, e ele, preocupado, foi sair do local e ele também ficou com falta de ar, não conseguia respirar direito. その時が、私の中で人生のどん底だったと思います。 Nesse momento eu me senti lá no fundo do poço da minha vida. しかし、その時に、先輩たちから聖教甘露の抱負を読んだらいいよとか、谷口正治先生の聖典を読んだらいいよというふうに、言っていただいて、初めてそこでしっかりと学ぶことになりました。 Senpai lá no Japão são os veteranos dele. Os veteranos orientaram. Olha, nesse caso, leia Sutra, leia livros do mestre que isso passa. Foi a primeira orientação nesse sentido que ele recebeu. その時に青年の書を、読んだら、どんな経験も、神様の知恵かまた愛かを私の心の中から引き出してくれる、そういった、経験なんだと教えてくれました。 Aí, lendo o livro dos jovens, lá estava escrito que qualquer situação que a gente passe, melhores ou piores, são todas experiência para que a gente consiga extrair o de melhor que tem dentro da gente. その時の経験がなかったら、今私はここに立っていないし、谷口正治先生の見教えに出会ってないので、当時の、経験に心から感謝したいと思います。 Se não tivesse ocorrido essa falta de ar para a pessoa mais nova que eu e comigo também, eu não estaria provavelmente aqui e nem estaria trabalhando no Manabucai. Então, vendo o passado, eu sinto gratidão por aquela ocorrência de sentir falta de ar, que foi o passo que me levou a essa vida hoje. その経験もあって、どんどん谷口正治先生の本を読むようになって、今までの、私の人生の柱になかったしっかりとした精神の柱がそこで持てるようになりました。 E a partir de então comecei a ler os livros do mestre, livros de ensinamento da verdade, né? E com isso construí dentro de mim
pilar, uma coluna bem forte, espiritual, que me fez ficar melhor. "それからはどんなことがあっても谷口正治先生の本を開けばそこに解決方法があるということを知って、どんどん私の生活が明るく豊かになりました。Então, a partir de então, qualquer coisa que a gente tenha de problemas, dúvidas, ficar perdido, qual caminho tomar, abra o livro, lá estará a resposta do Mestre. Então, com isso, vim seguindo minha vida e ela está se desenrolando cada vez melhor. いつの間にか私がサークルの中で一番谷口正治先生の見教えを熱心に学んでいたので、上田と言ったら谷口正治先生だと言われるようになりま Então, した。 dentro do círculo, fui a pessoa que mais comentava sobre o Mestre, obras do Mestre, as verdades do Mestre. Então, dentro do círculo, já no final, falava de... Quem é o Ueda? Ah, aquele cara que fala do Mestre. そして、後輩たちと谷口正治先生の聖典で勉強会を私を中心に開いたりして、多くの学生に谷口正治先生の見教えを伝えていきました。 E com isso, então, comigo no centro, liderando, formamos vários grupos de estudo dos ensinamentos do Mestre lá no Japão. そのような経験があって、大学を卒業してから、谷口正治先生を、学ぶ会に声をかけていただいて奉職することができました。本当に嬉しく思います。 Tendo tido essa experiência, quando me formei, recebi um convite de se não queria trabalhar no Manabucai, e hoje estou no Manabucai, inclusive estando aqui diante de vocês. 私は谷口正治先生を学ぶ会に入るときに、3つの決意をして入りました。 Quando comecei a trabalhar na Manabucai, eu tinha em mente 3 objetivos. 1つ目は谷口正治先生を学ぶ会に大学生の組織を復活させること。 Dentro da organização do Manabucai, gostaria de recomeçar uma estruturação para com os universitários dentro da organização. そして2つ目が、聖成連、政治連盟を復活させること。 Outro seria uma federação de estudantes com vistas voltados para a política correta. そして3つ目が、私が学生時代に活動したその組織と、谷口正治先生を学ぶ会をつなぐ架け橋になること。 E o terceiro seria servir de ponte entre aquele círculo que existia na faculdade com a organização do Manabucai, fazer uma união dos dois. その3つを決意して、今、4年目を迎えています。 E depois com essas 3 decisões, estou chegando ao final de 4º ano de trabalho lá. 大学生の組織については皆様の大きな協力を得て、私が2年目に発足したので今できて3年目になります。学生組織ができて3年目になります。 Desde que entrei, foi feita a estruturação para os universitários dentro do Manabucai e hoje está totalizando o 3º ano de funcionamento. 私自身が大学生の時に大きく谷口正治先生を見教えに出会って人生が変わったように、日本の多くの学生に谷口正治先生の見教えを伝えて、
日本に誇りを持ち、そして自分に誇りを持って人生を歩んでほしいと思っています。Eu penso que, da mesma forma que eu tive contato com o ensinamento do mestre, que me deu uma guinada para o melhor, eu espero que com o meu trabalho junto com os jovens do Japão, que eles tenham, com esse estudo, orgulho pela pátria e orgulho pela vida de cada um e ser um grande patriota. 今年の8月、第3回の、大学生連成会を谷口正治先生のご生誕地である兵庫県で行いました。E esse ano, em agosto, realizamos na terra do nascimento do mestre, na província de Hyogo, um seminário com universitário com participação de 23 pessoas de diversas localidades. Por favor, projetar a atividade que ele desenvolve lá. Atira a mira. Esse é o terceiro seminário dos universitários em Hyogo, terra do mestre. ここでは、4日間23名の、学生青年と集まって谷口正治先生の見教えを学びました。Foi feito um seminário de 4 dias reunindo para estudar os ensinamentos do mestre. Próximo slide, por favor. Continueでますか？谷口正治先生が生まれた場所であったり、谷口正治先生の見教えを発祥道場に行ったりして、谷口正治先生の、追体験、その谷口先生が言ってたことを感じる、旅行をしました。Nós viajamos por onde o mestre passou, onde ele frequentava, onde ele recebeu a revelação, a primeira local de reunião que ele fazia, exatamente para sentir aquela vibração do mestre quando em vida lá em Kobe. 私もそうですが、今の若い人たちは谷口正治先生に直接会ったり、していない世代です。Os jovens da minha geração são pessoas que o mestre é uma pessoa lá do passado longínquo e não teve a oportunidade de encontrar pessoalmente. しかし谷口正治先生のご生誕地である兵庫で、このような、ゆかりの地を、巡ったことで、学生一人一人が谷口正治先生を心で感じることができたと感想で言ってました。O objetivo de realizar o seminário justamente na terra do mestre é para poder sentir aquela vibração de onde o mestre passou e com isso ter pelo menos um pouco mais de proximidade com esse ensinamento. Próximo slide, por favor. もちろん、こちらでも笑いの練習やまた、青年の発表など本当に青年らしい、練成会ができました。Pudemos realizar um seminário como jovens daqui também, fazer treino no riso, atividades inerentes aos jovens, né? Então pôde ser concretizado esse seminário lá. 大学生の組織を作って本当に良かったと思うのは、その大学生学年、その組織を卒業した今2名卒業生がいるんですけど、その2人とも青年に社会人になって青年会を立ち上げた、それぞれ。Então, o que foi gratificante para mim depois de ter começado essa atividade com o universitário é que 2 universitários, após a conclusão do curso, eles começaram o movimento de estudo criando o seu próprio círculo, então tornando-se um líder de um local e outro de outro. やっぱり年代が上の方が学ぶ会には今のところ多いんですけど、
私たちの使命は谷口正治先生の見教えを多くの若い人たちに伝えていって、今後を担う、日本を担う、そしてブラジルを担う青年を、育成していくことだと思っています。A maioria das pessoas conhecedoras desse ensinamento são pessoas já mais de uma camada de idade acima, superior, né? Mas o que desejo é que os jovens também adentrem a esse movimento com conhecimento espiritual, né? E são os jovens que vão carregar o país no futuro. Então, tanto no Japão como no Brasil e no mundo, desejo é que aumente a quantidade de jovens conhecedores desse ensinamento. 今回私がブラジルに来て皆さんとこの1週間過ごさせていただいて本当に皆さんと志が一緒で本当に心の仲間だと感じました。そして嬉しく思いました。 E faz uma semana que estou por aqui e ao encontrar essas pessoas pela primeira vez, pelo fato de ser do movimento, parece que o nosso pensamento estão bem engrenados um com o outro e com isso eu sinto feliz que do outro lado do mundo também tem pessoas com o mesmo pensamento trabalhando nesse movimento. Então eu estou muito feliz. このブラジルの皆さんの本当に熱心な信仰の姿を日本の多くの若者に伝えたいと思いまして、この滞在期間中にもう時間を見つけてはインスタグラムで発信していきました。 Então eu desejava que o pessoal do Japão soubesse o quanto de brasileiro que existem trabalhando nesse movimento. Então quando tinha um horário livre, sempre estava grudado no celular, fazendo postagem no Instagram, mostrando o que é o Brasil em termos desse movimento. そうするとたくさんの、青年から、コメントが来て、谷口正治先生の本を改めて読みたいと思ったとか、ブラジルの方に負けずに私ももっと熱心に信仰していきたいというような、コメントをもらいました。 Então subiram, postaram vários comentários do tipo assim, nossa, o pessoal está trabalhando com afinco aqui no Brasil, nós também não queremos ficar para trás, precisamos esforçar mais. Eu não sabia dessas coisas do Brasil, acho que eu vou estudar ainda mais obra do mestre que está até no outro lado do mundo. Então, recebi vários comentários nesse sentido. 皆さんの、私自身もなんですけど、来る前まではブラジルで日本の宗教、成長の家をやってるすごいなって思ってたんですけど、 Antes de chegar aqui, eu pensei, tanto senhores e senhores como eu também, vindo do Japão, estava pensando, nossa, como é fantástico pegar um ensinamento que é do Japão e está sendo transmitido aqui no Brasil. Eu pensei dessa forma. そうじゃなくて、もう国とかは全く関係なく、もう本当に一緒の信仰をしている仲間だと感じることができたし、皆さんの熱心な信仰姿勢に私自身が、励まされた、顧みさせられた。 Então, quando cheguei aqui, vendo todo o pessoal aqui do Brasil, para mim acabou aquela fronteira de um país para outro e que o que está sendo feito aqui é justamente aquilo que o mestre queria. E, por outro lado, eu fiquei muito motivado devido à influência do pessoal aqui que está trabalhando com dedicação e afinco. Então, recebi energia nesse sentido aí. 最後に皆さんに、お伝えしたいのは本当に、
地球の反対側、お互い日本とブラジルっていう反対側ですけど、そこで何か本当に心からつながっていて、日本に帰ってからも皆さんのことを思いつつ、同志として心強く思いながら運動ができることをとても嬉しく思っています。Então, reciprocamente estamos do lado opostos do mundo, mas voltando lá também com um único pensamento só em relação a esse movimento, como o mestre deseja. Eu quero me esforçar lá, lembrando sempre dos senhores aqui do Brasil, lá no Japão. 前原代表や白渦社長や、村原、先生たちが、築き上げてきたこの学ぶ会を、さっき出ていた青年と、私たち日本の青年とがしっかりとリーダーという自覚を持ってこの素晴らしい谷口正治先生の見教えを全世界の人に広めていくというその大きな夢を持って運動を展開していきます。Então, esse movimento iniciou-se pelo professor Shirozu, presidente Komiyoshi Sosha, representante professor Maihara do Manabukai, professor Oswaldo aqui no Brasil. Então, a gente gostaria de levar esse movimento como jovens, aqueles que estavam aqui do Brasil, e eu me incluindo lá no Japão, fazer com que esse movimento seja cada vez mais expandido para todo o mundo. 私もまだまだ未熟ですが、これからもよろしくお願いします。 Eu ainda estou verde, estou bem imaturo nesse caminho, mas conto com todo o apoio de vocês aqui também do Brasil. Muito obrigado. そして最後に、皆さんともっと、お話をしたいなと感じたので、しっかりポルトガル語を学びます。 Infelizmente não sei muito português, mas eu tive muita vontade de conversar com muita gente. Então, uma outra meta é estudar um pouco mais o português para poder me comunicar. Obrigado! Arigatou gozaimasu! Yuki Sensei, ありがとうございます。 Muito obrigado. 皆様ご起立ください。 Queiram levantar-se, por favor. 無限供給の歌を斉唱いたします。 Vamos entoar o hino sagrado, Canção da Provisão Infinita. A pobreza em minha vida e sofria na ilusão. Mas agora eu despertei, a verdade descobri. Mas agora eu despertei, a verdade descobri. As riquezas do universo pertencem a Deus. As riquezas do universo pertencem a Deus. Outrora eu estava em ilusão e não sabia que era filho de Deus. Mas agora eu despertei, junto a Ele retornei. Mas agora eu despertei, junto a Ele retornei. E agora compreendi que eu sou filho de Deus. E agora compreendi que eu sou filho de Deus. Riquezas do céu e riquezas da terra, tudo isso Deus criou. E todos os recursos que Ele criou, e todos os recursos que Ele criou, foram dádivas legadas ao Filho de Deus. Foram dádivas legadas ao Filho de Deus. Deus Pai concedeu, como
próspero, filho de Deus. Eu já sou muito rico. Deus é fonte de riqueza e de infinita provisão. E todas as riquezas já pertencem a mim. E todas as riquezas já pertencem a mim. Eu já sou rico e próspero, filho de Deus. Eu já sou rico e próspero, filho de Deus. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado. Pode sentar, por favor. さあ、皆様、嬉しい、楽しい、笑いの練習。ジョン・ウィリアム・カストとルシアニ・ガルシア・ペレイラ。 Teremos agora o momento de expressar a nossa alegria infinita. Para conduzir o treino do riso, convido João William Castro e Luciane Garcia Pereira. お立ちください。ありがとうございます。 Bom dia, muito obrigado. O sorriso é uma das expressões, manifestações mais sagradas que nós podemos ter nesse mundo, né? Manifestação de Deus aqui agora. Então vamos todos, queiram levantar-se, por favor, em posição de oração para nós chamarmos Deus e vamos todos sorrir juntos. Repitam comigo. Ó Deus, que estás no profundo da minha alma, ó alegria infinita, manifeste-se. Ó Deus, que estás no profundo da minha alma, ó alegria infinita, manifeste-se. Vamos todos rir. Eu vou rir. Vamos todos. Uá! 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 Muito obrigado, muito obrigado.